Chegamos ao quarto estudo desta série de 5 estudos sobre coisas que Deus desconhece. A primeira coisa que nós dissemos foi que Deus desconhece um pecado que Ele não odeia. Depois dissemos que Ele desconhece um pecador que Ele não ame. E finalmente dissemos que Ele desconhece um pecador pelo qual não tenha morrido. Hoje dizemos uma coisa diferente. Deus desconhece um pecador que Ele não possa salvar. E para refletirmos esta palavra, esta sentença, eu lembro um texto de Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 10, o versículo 13, diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu creio que nós deveremos começar por lembrar o contexto desta palavra de Paulo. Entre os capítulos 9 e os capítulos 11 da carta aos Romanos, Paulo fala de um profundo conflito interior, pessoal. Como judeu que era, como israelita que era, Paulo está profundamente preocupado com o que acontecerá ao Israel que não acreditou, que não aceitou Jesus Cristo. E Paulo chega mesmo, no contexto desses capítulos, chega mesmo a dizer que nem todos os que são de Israel são israelitas. E Paulo elabora esta ideia, que depois vai repetir também em Gálatas, de um novo Israel nascido da fé. Ele diz na carta aos Gálatas: a todos quantos andarem conforme esta regra, e Paulo na carta aos Gálatas fala da lei e da graça e opõe uma realidade à outra. Ele diz a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Este novo Israel de que Paulo fala nasce precisamente da fé em Jesus Cristo. É neste contexto que Paulo afirma que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aquilo que me parece que é importante nós nos questionarmos nesta frase é o que é que significa invocar o nome do Senhor. O que é que significa? Em primeiro lugar, eu diria que invocar o nome do Senhor significa um reconhecimento de que nós precisamos dele. Eu não invoco o que quer que seja se essa realidade não me for apelativa ou não for necessária à minha vida. E aqui invocar significa que de alguma forma nós estamos numa condição de necessidade, numa condição de alguém que precisa do nome de Jesus e de invocar o nome de Jesus para a nossa própria realização e para a nossa felicidade. Mas o que é que significa invocar? Se por um lado significa reconhecer que o seu nome é importante para nós, o que é que significa invocar? Invocar significa, por exemplo, proferir articuladamente uma perfeita ortodoxia. Por exemplo, eu lembro as palavras de Pedro quando confrontado por Jesus com a pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo. Mas este Pedro que profere estas belíssimas palavras é o mesmo Pedro que imediatamente ouve da boca de Jesus palavras não muito agradáveis, quando Jesus diz: sai diante de mim, Satanás, porque não entendes as coisas que são de Deus, mas apenas aquelas que são dos homens. Será invocar o nome do Senhor apenas tomar posse do seu nome, proclamar o seu nome? Eu lembro Mateus, no capítulo 21, onde nós lemos estas palavras: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E muitos dirão, diz o texto ainda, muitos dirão naquele dia: em teu nome fizemos coisas absolutamente extraordinárias. Nós profetizámos, nós expulsámos demónios, nós fizemos maravilhas. E Jesus mesmo assim vai-lhes dizer: nunca vos conheci. Por isso, invocar, eu creio que é algo mais profundo. Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Eu creio que invocar significa fazer ou
tornar visível a presença do Pai e da sua vontade aqui e agora, no momento em que nós estamos a viver. Eu lembro que uma das frases da oração que Jesus nos ensinou é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Significa que invocar significa tornar visível o reino de Deus, do qual o próprio Jesus é o início e é a imagem perfeita dessa nova realidade. Eu diria, invocar o nome de Jesus significa dar corpo e visibilidade aos princípios e aos valores do reino que Jesus não apenas transmitiu, mas viveu em cada gesto, viveu em cada acontecimento que nós podemos testemunhar ao longo dos Evangelhos. Ou seja, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas como diz as palavras seguintes, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. E, portanto, invocar o nome do Senhor significa acolher, significa aceitar, significa tornar visível a realidade do reino de Deus manifesta em Jesus Cristo. Significa, por exemplo, ser capaz de aceitar a cruz. E há todo um conjunto de princípios que parecem-nos tão absurdos e tão contra a natura e tão contra a cultura de qualquer tempo. Como, por exemplo, aceitar a cruz. Aceitar a cruz como desafio e como a expressão sublime do amor de Deus, mas também deste projeto de doação de vida ao qual somos chamados. Por exemplo, a ideia de nos deixarmos de olhar para nós mesmos, de nos negarmos a nós mesmos, de vivermos a nossa vida apenas pensando em nós mesmos. Por exemplo, a ideia de amar, a ideia de bendizer, a ideia de fazer o bem, a ideia de orar por aqueles que nos prejudicam, por aqueles que de alguma forma nos incomodam. A ideia de perdoar 70 vezes 7, não 7, mas 70 vezes 7, quando às vezes uma vez já nos incomoda porque abrimos mão do nosso direito de justiça. Por isso eu diria, e para concluir, que todos aqueles que invocam o nome do Senhor são aqueles que aceitam de uma forma consciente, de uma forma voluntária e com um profundo sentido de realização das suas próprias vidas, encarnar em si próprios a vida e a obra de Jesus Cristo. E nesse momento, a salvação está disponível para todos.